Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos outros, parte 4, Graças por um bem concedido aos inimigos. Não desejar o mal aos inimigos é não ser caridoso, senão pela metade. A verdadeira caridade quer que lhes desejemos o bem e que estejamos felizes com o bem que lhes chega. Capítulo 12, números 7 e 8. Conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso amigo Adriano Passos para fazer o nosso estudo. Bem-vindo, Adriano, boa noite para você, bom estudo, é um prazer recebê-lo em nossa casa. Uma boa noite a todos. Peço à espiritualidade amiga, ao nosso mentor, para que me intua, para que possa falar da melhor maneira sobre o agradecimento que temos que ter das bênçãos que o inimigo, que eu acho uma palavra muito pesada, recebe. Mas o prefácio que foi lido hoje, muito pequenininho, eu vou ler a prece, porque essa parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem uma coletânea de preces sempre depois do prefácio. E olha essa de hoje. Meu Deus, em vossa justiça, entendestes dever alegrar o coração de fulano. Eu vou-lo agradeço por ele, malgrado o mal que me fez ou que procura me fazer. Se dele se aproveitasse para me humilhar, eu aceitaria como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que eu conceba nisso nenhum pesar. Desviai de mim a inveja e o ciúme, que rebaixam, inspira-me ao contrário. A generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita, cada um segundo suas obras. Então, é a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, aos nossos desafetos. Para a gente ter um desafeto, antes ele foi um afeto. Não tem como você pegar e arranjar uma inimizade de graça. Você tem que ter feito alguma coisa também. Então, quando tem um litígio, nenhuma das duas partes está certa. Ou as duas partes estão certas. Para poder consertar, um tem que ceder um pouco e o outro também. Um tem que perdoar e ser perdoado, e o outro também. E é muito difícil, né? A gente perdoar. Na cabeça quente, quando nós discutimos com uma pessoa, normalmente essa pessoa está bem próxima, alguém da família, e acaba que chega uma hora que a gente volta a conversar e nenhum pediu desculpa um para o outro, mas fica remoendo ali dentro. Esse remoer, esse rancor e essa mágoa que a gente fica ali segurando, isso faz mal para uma pessoa, para aquele que aguarda. E nós sabemos que nós atraímos tudo aquilo que nós doamos e pensamos.
Então, num caso desses, na hora que a gente está magoado, está com aquele afeto que virou desafeto, que a gente está desejando o mal para aquela pessoa, antes disso, eu já estou atraindo o mal para mim mesmo. À medida que, se eu me esforçar, se eu procurar fazer oração, primeiro para mim poder me tirar essa inveja, esse ciúme, essa raiva, essa mágoa do coração, e também para ele, para que ele pare de pensar também coisas erradas para acontecer comigo, com a família. Então, quanto mais a gente distribui o ódio, a raiva, mais nós recebemos. Vocês já perceberam que quando a gente briga com uma pessoa que é muito íntima da gente, o dia da gente fica estragado? Nossa, tudo hoje deu errado. Já comecei brigando com a minha esposa. Olha só, já comecei brigando com a minha esposa. Então quer dizer que eu briguei com ela. Joguei a raiva nela. Ela foi e respondeu, ou vice-versa, né? E assim, quando começamos o dia dessa forma, nós começamos a colher durante o dia toda essa raiva que a gente já começou ali. O tanto que é bom começar um dia em paz, em tranquilidade, com pensamentos bons. A primeira coisa que hoje eu faço é, quando acordo, pedir a Deus e a espiritualidade amiga para me clarear os caminhos, não deixar eu tomar rumo errado, fazer coisas erradas, me intuir, me abro em oração para receber as boas intuições. Confesso que não é fácil. É mais fácil a gente sair brigando com todo mundo. Mas depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu melhorei. Eu sempre falo assim que dou exemplos meus, né, em situações várias, porque eu não posso ser o que Jesus falou tanto lá atrás, é um hipócrita. Eu tenho que falar aqui o que eu vivo, o que eu faço. Então não adianta eu chegar e falar assim, uma coisa que eu não sei como funciona. E o exemplo que a gente dá melhor é o nosso exemplo de mudança. E esse início de dia, aonde eu já peço a luz, por incrível que pareça, dá certo. Você começa já levantando-se, fazendo isso, você já vê sua esposa com outros olhos, e ela olha para você com outros olhos. E vice-versa. Os filhos, aí você pega ou sai, tem que sair com o carro. Nem aquele cara que xinga você no trânsito, que você fez uma coisa errada, não te atrapalha o equilíbrio. Nós vivemos aqui para poder nos equilibrar, procurar consertar os nossos erros do passado. Não estou longe dessa vida mesmo, dessa existência mesmo também. E aí o dia flui mais devagar. Se for corrido, flui com mais leveza. Quando chega a noite, aí tem aquela história do Santo Agostinho, né?
Eu confesso que essa ainda não estou dando conta de fazer muito ainda não, mas eu tento. E tentar rever o que eu fiz de errado no dia. Estou tentando. Já é um bom começo. Porque nós sabemos que esse movimento de esforçar, de melhorar, nós já somos ajudados. Vamos pensar da seguinte forma: Deus não vai me abandonar se eu começar a melhorar. Então, se eu começar a ter pensamentos bons, positivos, desejar o bem para outra pessoa, mesmo que seja inimigo, na hora que ele vê que eu estou mudando, as nossas provas não vão ficar mais fáceis, que não tem esse negócio de ficar mais fáceis, mas vai nos fortalecer para poder suportá-las. Porque não adianta, pode pedir, senão fazer oração para poder pedir, para poder abreviar a prova, não dá certo. Porque a gente vai ficar esperando e vai ficar magoado e iludido com Deus. Então, não dá certo esse negócio de aliviar provas nossas, não. Milagre não tem jeito. O milagre, ele é feito dentro da gente. Seja na doença, seja em alguma desavença, no trabalho, na dificuldade financeira. Isso só melhora, gente, a partir do momento que nós tomamos à frente do que a gente tem que fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Na hora que a gente começa a melhorar, sabe aquele anjinho da guarda nosso benfeitor espiritual, o anjo guardião? Nós começamos a serenar o coração e a mente e começamos a escutá-lo nas mais singelas demonstrações de caminho que devemos seguir. E igual fala aqui no prefácio, que quando a gente, só de não desejar o mal para a pessoa, já está bom demais, né? Ótimo, sim, mas é uma caridade pela metade. A gente não deseja o mal, mas quando acontece alguma coisa de mal, a gente fica, nossa, olha lá, está colhendo tudo que ele plantou, tudo que ele fez, ele está recebendo de volta. O que é isso? Quantas vezes a gente escuta aqui dentro, eu mesmo já falei, não precisa de fazer nada não, que a lei do retorno está aí. E está mesmo. Mas essa própria fala nossa, que a lei do retorno está aí, ela serve para a gente. Talvez muito mais do que para ele. Na hora a gente pensa no perdão ao inimigo, que a gente começa a refletir, nós percebemos que ele não está tão errado quanto eu pensava. Muitas das vezes, nós sentimos que fizemos pior do que ele. A melhor forma de pegar e perdoar é usar empatia. Coloque-se no lugar do outro. Veja a situação que ele está atravessando. Se for mais íntimo, nós sabemos. Está atravessando uma dificuldade financeira, uma doença, um desafio muito grande numa doença, a pessoa fica desequilibrada. Algum ente querido dele está atravessando alguma fase difícil, fica desequilibrado. Aí o primeiro que encontra é o Adriano. Aí vai lá, ele fala uma coisa ou fala uma coisa pior. E olha, até estava conversando agora há pouco com a dona Fátima, que em torno de 70% dos espíritos encarnados e desencarnados na Terra
estão em provas morais. O nosso maior desafio nessa existência é moral. Quantas vezes que a gente faz uma coisa na hora daquele rompante e chega, passa 15, 20 minutos, a cabeça da gente começa a fervilhar. Por quê? Na hora do rompante nós baixamos a vibração, os pensamentos baixaram, ficaram negativos. Aí, como aqui no nosso meio, e nós também, espíritos encarnados e desencarnados, ainda prevalecemos ainda no mal, vem um espírito que está ali atento toda hora para ver a gente baixar a vibração, vai lá, xinga também. Xinga, dá um murro, xinga a mãe, e a gente cai. Mas na hora que a gente dá aquela piscada, recobra a calma, a gente fala assim, o que eu fiz? Nós nos julgamos o tempo inteiro. Nos julgamos de forma moral. Moral também acontece com os desequilíbrios na alimentação, no sexo. A gente come demais, aí chega, para que eu comi tanto? Vou ter que começar um regime segunda-feira. É assim que funciona. É a nossa briga moral. Olha, aqui também no texto fala sobre que a humilhação decorre do mal e não do bem. A pessoa que humilha a outra, na hora que a vibração baixa, pensamento baixo, que humilha a outra, ela está fazendo maldade ali. Não é bondade. E essa humilhação, quando atinge a outra pessoa, é uma das piores dores que tem. É você ser humilhado. Pensa em alguma situação que você se sentiu humilhado. Aí na hora que pensa na situação que se sentiu humilhado, vem logo a pessoa ou as pessoas que fizeram isso com você. Olha a faixa de vibração e pensamento só baixando, só baixando. Então, os egoístas, eles chamam quem é aquele que não revida numa humilhação ou numa briga de covarde. Mas Jesus deixou bem claro para a gente que covarde é aquele que ataca. Ele falou para poder deixar pagar o mal com o bem. Se bateu na face direita, vire a outra face. O que ele estava falando com isso? Não vai pela vingança. Porque se a gente fizer a vingança, você já está recebendo uma onda de choque negativa. Na hora que você vinga, o que passa coisas ruins pela sua cabeça, só de pensamento. Na hora que passa isso de pensamento, você vinga, você está julgando energias negativas. O que você vai receber? Outras energias negativas. Então, a inteligência de Jesus, ela é fora do comum. Ele ensinou para a gente, falou assim, gente, olha, vocês são deuses, vocês são energia.
tudo o que vocês pensam e fazem é o que vocês mandam, o que vocês recebem. Então, não revidem. Se a pessoa pediu para você andar com ela 1 quilômetro, ande 2. Não é assim? E a pessoa, quando é o inimigo, que vem, entra numa situação ali, que precisa de ajuda. Assim, agora é minha hora. Olha a possibilidade que a espiritualidade colocou para você pagar o mal com o bem. E imagina se a gente conseguir aceitar em ajudar esse inimigo que nos procurou de imediato, pensando só no bem dele. O que vai acontecer? Você vai exalar luz, amor para ajudá-lo. Ele vai começar a ter uma nova visão de você. E junto dele, todos aqueles encarnados e desencarnados que são amigos da carne, amigo espiritual dele, vai passar a te olhar com olhos diferentes e vão começar a vibrar para você de forma positiva, no bem. Olha que mudança de situação. Aonde está predominando ali uns fluidos negativos, deletérios, você conseguiu mudar com um gesto de estender a mão. E onde estavam vários espíritos te julgando uma carga negativa, eles passam a julgar uma carga positiva. Porque ele é seu inimigo, porque ele é ruim, não quer dizer que todos os espíritos que andam com ele são ruins e maus, não. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, tem uma irmã, tem uma esposa, tem filhos. Será que todo mundo que está em volta dele era ruim? Mesmo desencarnado? Não. Nós trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós sabemos, na hora que chega um espírito lá, inferior, ruim, difícil, no mínimo está a mãe dele do lado. No mínimo foi a mãe dele que pegou e fez pedido para espiritualidade para poder levar ela na reunião mediúnica, para poder tomar um choque anímico, para poder melhorar. Olha a caridade. Olha a mudança. Vamos pensar pelo lado do obsessor. Né? O que o obsessor é? O obsessor, ele é, se a gente fosse pela situação clássica, né, do obsessor, ele foi algoz, ou melhor, nós fomos algoz dele em encarnação anterior. Então ele foi a vítima. E agora está vindo por uma coisa que não foi resolvida, não teve perdão de nenhum dos dois lados. Aí o obsessor vem para quê? Para fazer maldade. Olha a complicação. Você está aqui encarnado, ele está desencarnado, você já está em desvantagem. Aí ele vem para poder te atacar. O que você vai fazer? Não vou correr na casa espírita para tirar o obsessor do meu lado. Não, gente. Lógico, tem que fazer isso também. Mas pegue instrução para poder pegar e ajudar esse obsessor. Se ele está do seu lado, tem alguma afinidade. Tem alguma vibração que vocês fazem igual. É a melhor coisa que tem. Chame ele para estudar com você. Surpreenda-o. Vamos estudar, obsessor? Eu sei que você está aqui me atazanando as ideias, falando para poder ali comer um sanduíche, tomar uma cerveja, tá? Vamos estudar aqui um pouquinho, para a gente poder melhorar? E assim você vai fazendo. Chega uma hora
Ou ele desiste, ou ele fica com você estudando. Ou então ele sai lá com você de lado. Quantos espíritos que chegam numa reunião mediúnica falando que não deu atenção para a família, não deu atenção. A gente chega espíritos nas reuniões mediúnicas com raiva, não é só com raiva não, chega os arrependidos também. Depois de ter passado lá em não sei quanto tempo lá no umbral, aí vão lá para a reunião mediúnica para poder passar uma mensagem para a gente a respeito disso. Não dei atenção para minha família. Trabalhei demais. Fui ruim com minha esposa, fui ruim com os meus filhos. Só pensava em mim. Ou nunca pensei em mim. Porque tem que ter esse equilíbrio, né? A gente não pode fazer só para os outros. Porque o primeiro que a gente tem que fazer é para a gente mesmo. Então, o primeiro inimigo que eu tenho que perdoar sou eu. E a quantidade de coisa errada que eu já aprontei comigo mesmo nessa encarnação e nas outras foi demais. Muito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me perdoar. Eu carrego o inimigo dentro de mim, que já fez muita coisa errada comigo mesmo. Olha o choque moral de novo aí. Olha as nossas provas e expiação morais. Por que vocês acham que está acontecendo tanto suicídio? São essas brigas das nossas consciências. A não aceitação que agora a gente tem uma oportunidade de melhorar e ser diferente do que era. Se nós achamos nossa vida difícil, é porque em algum momento naquela dificuldade eu falhei. E veio para a gente poder pegar e fazer um novo curso. A vida, a nossa existência, essa existência é um curso espiritual para nos evoluir, para fazermos, para poder consertar o que a gente já fez de errado. Olha que espetáculo, gente. Coloca a gente de volta na carne para poder fazer um curso espiritual. Vai lá que você precisa aprender a fazer isso aí, ó. Vai aprender a te amar mais. Vai aprender a te perdoar mais. Vai aprender a conviver com as pessoas. Ser tolerante ao invés de perverso. E até o perdão a gente tem que saber como fazer. Porque, como fala aqui, né? A humilhação é do mal. Tem gente que perdoa para poder aparecer. Ah, vou perdoar aquele fulano de tal ali, na frente da família dele, para eles verem que eu sou uma pessoa boa. Porque a filha dele é bonita. Porque tem um filho que é tal coisa assim, assim. Perdoar humilhando, não tem mérito. Talvez esse que está sendo humilhado lá no perdão, ele se cala. Mas dentro dele já está começando a movimentar outra situação. A situação da humilhação. O perdoar
é aquela coisa feita com o coração, gente. Sem aparecer, sem deixar outra pessoa em situação ruim. Eu te perdoo porque eu sou bom. Já tá ruim. Já tá ruim. Não é assim que funciona. Tem muitos casos que basta você chegar perto da pessoa e abraçar. Você não precisa falar mais nada. Você sabe, o outro sabe, o que aconteceu ali. O pessoal pensa, olha só que bonito. Os dois estão se abraçando, cumprimentando dessa forma. Ou seja, ali, da forma singela, amorosa, aconteceu um perdão. Desejar o mal para o inimigo é chamar para você mesmo todos os maus. Humilhar outra pessoa é pedir para ser humilhado. Tudo que a gente faz, nós recebemos de volta. Jesus, quando falou que para amar os nossos inimigos aqui, foi exatamente para poder não deixar a gente em desvantagem depois que ele virar espírito. Nosso tempo está acabando. Tem que pular algumas coisinhas aqui. Gente, o espiritismo, ele nos ensina tudo que a gente precisa. Mas ele ensina o que a gente precisa baseado no Evangelho. No Evangelho. Uma das coisas que ele fala, o Evangelho fala, e o Espiritismo destrincha isso para a gente, é que nós influenciamos uns aos outros. Isso, tanto os desencarnados com a gente com os desencarnados, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Então, na hora que eu falei aquela hora sobre as energias que nós emanamos, na hora que a gente fica nervoso, que xinga com pensamentos ruins, nós formamos um laço em nosso entorno, onde nós buscamos todos aqueles espíritos que estão nessa sintonia. Então, se a gente não levantar rapidinho, nós vamos cair. Só que tem um detalhe, não é só os espíritos desencarnados, os encarnados também. Pensa no seu meio onde você vive, as pessoas que você convive hoje, que você mudou de frequência vibratória, começando a buscar mais luz, o Evangelho, aprendizado. E olha, antes de você começar a fazer isso, olha os amigos de antes e olha os amigos de agora. Eu sei que agora é capaz de estar bem menos. Se tiver ali seguindo a cartilha direitinho, o ensinamento do Evangelho, as amizades diminuem em quantidade, mas aumentam em qualidade. Se eu estiver falando que não aconteceu isso, tem alguma coisa errada aí com vocês. Então vocês ainda estão ali no meio do caminho. Eu garanto que há essa mudança de amigos encarnados e desencarnados em nosso entorno. Então, essas vibrações que nós emitimos no pensamento
e nas nossas falas, nós atingimos a mente, o coração, o espírito de cada um dos que estão do nosso lado. E vai vir também a mesma coisa. Vocês já perceberam que depois que começaram a frequentar mais os estudos do Evangelho, seja em qualquer religião, começou mais a se dedicar, a estudar, mudar de postura, fazer oração de manhã, fazer oração à noite, que as pessoas começam a procurar a gente para poder pedir conselho, para poder... O que eu faço? Adriano, o que eu faço? Eu preciso de uma solução. Eu não estou conseguindo pensar. Me ajuda, Adriano. Isso já aconteceu com vocês? Dentro da família, um amigo, uma amiga. Até os filhos modificam quando a gente modifica. E olha que os filhos de hoje são um pouquinho mais difíceis. Mas até eles modificam. Passa a escutar mais os conselhos e nos observar de uma forma diferente. Eu sei disso que eu falei no começo. Eu tenho que falar o que eu vivo. O que acontece comigo. Eu tenho que ter eu como referência. Senão eu vou ser um hipócrita. Vou falar aqui uma coisa e viver outra coisa lá fora. Agora, não é fácil a gente manter essa oração para os inimigos, nem para os amigos. A gente não é fácil. Tem hora que dá raiva deles também. Talvez nem fez nada com você, mas dá vontade de nós. Cara chato. Só desse cara chato a gente está mandando uma energia negativa para ele. Se ele tiver descuidado com as vibrações dos pensamentos dele, ele cai. Olha que importância que tem. Nós todos somos ligados uns nos outros. A energia que nos move, que é o fluido vital, está em todos os lugares. Está no espaço. Está aqui dentro, está dentro de você. Nós todos somos ligados nesse fluido vital. É através dele que Deus nos observa, nos cria, que cria inteligência em todas as coisas. Então, pensem antes de qualquer coisa que forem fazer. Isso vai prejudicar eu. Isso vai prejudicar alguém. Ah, mas eu estou escutando uma voz que é para me fazer isso. Essa voz é minha? É meu pensamento? Ou é uma intuição que está vindo? Independente se for pensamento ou intuição, você não tem que saber o que é. Tem que saber se aquilo ali é bom ou ruim. Se for ruim, tiver vindo de pensamento, o espírito não é bom. E se for sua e o pensamento for ruim, você não está sendo bom. Então, nós temos que ali entender o que é. O que eu estou pensando, a solução que eu estou pensando, o que eu estou pensando em fazer, é bom ou ruim? É isso que interessa. Porque a gente vai colocar para fora o que a gente tem dentro da gente. E se for inspiração, na hora que chega essa inspiração, essa intuição, na hora que a gente externa ela passou a ser minha. Porque nós temos o livre-arbítrio. A intuição não tira o nosso livre-arbítrio. O que tira o nosso livre-arbítrio é o excesso de maldade, de perversidade. Nossa, vai chegar uma hora que nós vamos estar tão ruins
Já aconteceu isso aqui. Acredito que comigo já muitas vezes, com vocês também. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: meu caro Adriano, eu vou te dar uma existência mais difícil para você poder entender que ser mal vai ser ruim para você. Essa hora, na hora que Ele me tira do excesso de maldade, me coloca numa vida mais difícil, e tirou meu livre-arbítrio porque eu estava me destruindo. E Deus não tem preferência por ninguém. Do assassino, do estuprador, do padre, do Adriano, de qualquer um de vocês. É tudo igual. Não tem diferença no amor dele. Ele quer que todos nós sejamos bons, tenhamos boas ações, fazer caridade, amar o próximo como a nós mesmos. Só que para isso existem as leis que são inderrogáveis. Por isso eu falei que não existe milagre. Mas o milagre, se a gente for analisar, é a gente estar vivo e ter oportunidade. Milagre acontece todo dia de manhã cedo. Milagre é oportunidade de você fazer diferente o que você fez de errado ontem, de ser melhor hoje do que ontem. De amar, saber amar e deixar-se amar. Porque tem gente que não sabe nem deixar-se amar. É tão cabeça dura. É tão negativo. Nada para mim dá certo. Ele acha que não tem ninguém que eu ama. Então, vamos prestar mais atenção em nós. Entre no seu coração e na sua mente de forma vazia e procura lá aquela pessoa boa. Está guardado. A oração é o silêncio do Adriano e o meu grito de alma. Eu agradeço a todos a presença e que o anjo da guarda, o anjo guardião, esteja com vocês o tempo inteiro, mas que vocês os escutem. Assim seja.